Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar sobre o filme Suzume, que estreou na Crunchyroll. Está dublado lá, inclusive você pode assistir tanto dublado quanto legendado. Finalmente, né? Estreou aqui no Brasil no streaming. Vamos comentar sobre ele. Eu já estava com vontade de comentar há algum tempo, mas estava esperando o momento certo e o momento certo chegou. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com Denison Ghiseline. Gente, boa noite. Makoto Shinkai se tornou um dos meus diretores de animação favoritos e só assistindo os filmes dele para poder explicar boa parte do que ele pensa. E estamos aqui também com Janúncio Neto. Não é o melhor filme do Makoto, mas com certeza está muito acima da média de qualquer outro autor contemporâneo, né? Que aí você coloca. Makoto Shinkai, ele entra naquela prateleira ali, ela fica naquela prateleira do pessoal que está logo depois do Miyazaki. Tá Miyazaki lá em cima, depois aí Makoto Shinkai já está nessa turma, que, que vai estar abaixo do Hayao Miyazaki. Suzume é um filme que arrecadou no total, né, 322 milhões de dólares. Bateu recorde no Japão, por exemplo. Ele, tipo, lá tem vários tipos de recorde que eles gostam de calcular, né? Tipo, a maior abertura de 3 dias para um filme do Makoto Shinkai. Ele é o quarto filme de maior bilheteria do ano de 2022 e o oitavo filme de anime de maior bilheteria de todos os tempos e o 14º filme de maior bilheteria de todos os tempos, por exemplo, né? Então, é um fenômeno, né? O Makoto Shinkai, o pessoal já tá sempre no hype esperando qual vai ser o próximo filme dele. Devo dizer que na época que saiu o trailer, essas coisas, eu tive um pouco o pé atrás, por quê? Eu não sei se é de propósito, mas se vocês lembrarem trailer, se vocês lembrarem pôster e tal, os filmes do Makoto Shinkai visualmente é como se fossem todos iguais. Aí depois que você vai ver o filme, aí você vê a diferença, entendeu? Eu não sei se é uma ideia que ele tem é, pega os três últimos, né? Por exemplo, Your Name, o Tempo com Você e esse aqui agora, né? O Suzume. Você pega os posters, você pega trailer, bicho, visualmente assim, paleta de cores. A ideia que eles querem passar no trailer aparenta ser tudo igual, né? Mas quando você vê, se você assim. Virou até meme na época, eu lembro assim, ué, o Makoto Shinkai vai fazer o mesmo filme de novo? O que é que tá acontecendo aqui, né? Qual é disso aqui? Mas não é. Não é a mesma coisa, não é a mesma ideia, não é o mesmo roteiro. É, inclusive aí Denison pode falar um pouco sobre isso. O Makoto Shinkai ele tem uma sensibilidade que se compara ao Ghibli nesse sentido de pegar como a essência do povo japonês enxerga algumas coisas, né? Porque nesse filme o Shinkai teve algumas ideias que foram descartadas, né? Uma das ideias dele era mostrar o quanto o interior do Japão, por causa do êxodo ou por causa de desastres naturais, ficou abandonado, né? E ele resolveu mudar para esse roteiro do terremoto, focar mais nessa questão, mas o roteiro ia ser outro. Mas não deixou de tocar nesse assunto, né? De mostrar locais abandonados por causa de desastres naturais ou algo assim do tipo. E um dos temas que já vi entrevista dele falando sobre isso é que meio que o povo japonês não se recuperou até hoje dos desastres de Fukushima ali de 2011 por ali, dos terremotos. Inclusive a protagonista que é a Suzume desse filme, ela é vítima, né? É sobrevivente de um desses desastres, né? O que é que vocês acharam sobre como o filme lida com esses temas tão sérios, mas ele lida de forma tão lúdica, né? Ahn, Olha, o Makoto Shinkai, ele tem uma sensibilidade enorme mesmo, né? Ele
como o japonês, ele sabe contar as histórias dele, falando da evolução do próprio povo, da própria cultura, como o povo enxerga a natureza e a sociedade moderna de uma forma muito clara. Ele sabe muito bem contar isso. E logo nas primeiras cenas que você vê aquele lugar isolado, mas ao mesmo tempo já antigo, e notando pelos objetos que estão empilhados, e você nota que aquilo é uma cena pós-apocalíptica, porque tem coisas em cima de coisas que não deveriam estar ali. E ali você já tem um lampejo de ideia. Caramba, por que aquilo está ali, nessa região alta? Não deveria acontecer isso, né? E eu já peguei assim um porquê. Nossa, será que ele vai falar disso? Vai falar daquilo? Aí conforme vai evoluindo a história, vai chegando, quando passa da primeira hora, você nota realmente o para onde eles estão indo, você compreendeu a ambientação, compreendeu a motivação dos personagens, né? Então, para quem não está acostumado com animação japonesa, é difícil explicar, porque nós aqui temos já alguns signos visuais, audiovisuais, que nós já pegamos, né? Quem está acostumado a ver filme europeu também tem essa sensibilidade. Quem está acostumado a ver filmes de certas culturas pega isso mais fácil. Mas o interessante no Makoto Shinkai é exatamente trazer para quem já conhece e surpreender quem não conhece essa filosofia. Então, você vai ter, desde o primeiro filme dele que ele fez no computadorzinho, no Macintosh caseiro dele lá, ele fazendo uma ficção científica, correndo as obras seguintes, fazendo coisas com ficção fantástica, ficção científica, mas sempre muito humanamente enraizadas, né? E só complementando o que você falou, que por que atualmente os filmes deles parecem todos iguais, isso se tornou uma das marcas registradas dele. Quem pega quadrinhos japoneses especificamente, vai notar que os autores, de obra em obra, podem ficar décadas sem evoluir o traço, porque eles já estão tão habituados e o público gosta tanto, que se mantém. E o Makoto Shinkai parece que conseguiu uma fórmula audiovisual para os seus filmes, finalmente, né? Então, os 3 últimos filmes dele são bem claramente aquela técnica de animação, misturando 2D com 3D, aquele tipo de coloração, aquele tipo de filtros que ele coloca em cenários reais. E isso não está errado, tá? Isso só evidencia, na minha opinião, a forma como o autor quer representar o mundo que ele cria, ou o mundo que ele enxerga. Então, Makoto Shinkai, junto com alguns outros diretores japoneses, estão fazendo uma revolução mesmo no storytelling. E eu acho que o Makoto Shinkai, ele vai um pouco além de alguns diretores novos, porque ele consegue fazer coisas que ficam tão enraizadas no modernismo, colocando aquele tom de fantasia, fazendo o elo com as pessoas. É uma coisa que o Ocidente tem um problema de fazer. Parece que todo lúdico tem que ser transportado para a cidade. O Makoto Shinkai faz o contrário. Ele faz a cidade se reverter ao lúdico. Sabe? É uma coisa muito dele. Parece que ele teve uma convivência muito grande no interior, né, no Japão, se eu não me engano. Olha, uma coisa que me falha é saber um pouco mais do histórico dele. Eu sempre mais pesquisei como ele montou as obras dele do que o histórico de vida dele. Eu preciso me aprofundar um pouco mais. Não, mas se eu não me engano é isso mesmo. Se eu não me engano, pelo menos a infância ou a adolescência dele, né? Deve ter sido pro interior do Japão mesmo. Por isso que eu não posso falar sobre o filme que eu não vi, que foi O Tempo com Você, mas pelo menos Your Name e esse aqui agora, né, o Suzume, trata tanto daqueles visuais do interior, entendeu? Tanto visualmente ele gosta, entendeu? E esse aqui ele quis tratar muito isso. Pode ver que as desculpas que são dadas são diferentes. Por exemplo, o parque de diversão não foi um desastre natural. Ele simplesmente não deu certo, foi abandonado, né? Mas fica no interior. Sim. Aí tem outro canto que foi um deslizamento. Tem outro canto que foi o terremoto, que é a própria cidade da menina que foi dizimada lá, né? Ou tsunami, ou terremoto, ou seja lá o que for. Então, assim, ele retrata muito bem isso, né? E a parte lúdica que você falou é justamente essa. Pra gente aqui,
é uma coisa. Para eles lá, a questão do terremoto é cultural, né? Então, tem essa questão Uhum. meio religiosa, né? Que o filme trata que, isso aqui é um negócio de milênios, que tem dois totens que prendem os vermes, né? E de tanto em tanto tempo, esses totens se soltam, o verme tenta sair por uma das portas, e essas portas têm que ser fechadas, porque se o verme ficar solto muito tempo, ele vai causar um desastre sem proporções, como já aconteceu em vários momentos na história do Japão, né? Então, Né, parece que ele faz até uma relação histórica com o evento de super terremoto que teve, como se fosse a saída do verme. isso, é exatamente isso. Eu só não sabia que tinha tido um grande desastre de proporções assim em Tóquio, né? Que ele cita lá, que teve. Não, Tóquio já Teve, teve acho que 3 seguidos, assim, no decorrer de 1000 anos, já teve 3 grandes terremotos. Que ele cita no filme, né? O último, né, sim. E uma coisa que eu gostei de ver, adiantando um pouco, falando de Fukushima, depois do aniversário de 3 anos de Fukushima, nós recebemos muito pouca informação, nós não sabemos direito o que está acontecendo ali, né? Então, ver tudo bem que o filme deve ter demorado aí de 1 a 3 anos para ser feito, mas uma coisa é certa, o que ele mostrou é a atualidade, né? Então, o que fizeram ali na vastidão do Beira-Mar? Fizeram um montão de quebra-mares enormes, né? De 3, 4, 5 andares de altura, né? Porque tudo bem, a gente pensa, pô, por que não É, fizeram eu isso nem prestei antes atenção para nisso, viu, prever, né? Davis? Já que Você prestou atenção aí, eu não prestei atenção nisso no filme. sim. aqueles Note o muros grandes que a seguinte, gente vê, né? quando eles Aqueles estão muros de falando concreto. isso, quando eles falam que estão chegando, falta 20 quilômetros para chegar, você começa a ver que tem paredões do lado do Beira-Mar. Paredões. Não, tem Parece mais muralha casas, né? Tanto é que assim, das casas você só vê o assentamento, né? Vamos dizer ao assim. assentamento. E à primeira vista eu pensei, ué, será que as casas foram abandonadas por causa do problema do terremoto? Ou essa é a área que foi inundada? Porque no Japão, quando um terreno ele é vendido ou os donos vão embora, não é incomum ter a necessidade, não sei se é obrigatória civil ou por escolha própria, de nivelar a casa. A casa é destruída mesmo, sabe? Ela é realmente desmontada. E quando eu vi a casa da menina a primeira vez, ela estava tão retinha, eu pensei, nossa, ela saiu da casa dela por algum problema. Aí ele abre a cena, né? E aí mostra o horizonte lá já se pondo, o sol, mostra o paredão e várias casas assim aos pedaços. Ah, não, essa é uma área que uma das ondas subiu o morro. Tem. Nossa, assim, quem tem o mínimo de conhecimento histórico desse momento e olha para aquilo, se emociona. Eu acompanhei na época, acompanhei os reviews, acompanhei vários vídeos de pessoas que filmaram, acompanhei os diários japoneses que vão mostrando como as pessoas foram né, tentando retomar a vida, os negócios que foram reabrindo, as pessoas que se mudaram, né? Mas ver ali a natureza tomando de volta o terreno, porque ninguém voltou, né? Nada aconteceu, mas foi um momento assim que eu fiquei, nossa! Porque tem um momento quando eles estão andando de bicicleta e de carro, não sei se vocês notam, passa 2 caminhões com um letreiro escrito solo contaminado. Nossa, são muitos detalhes Eu que eu também não estava prestei atenção. do desastre. Tu não Não. percebeu isso? Tem logo. Eles dão aquela ênfase justamente assim. Você percebe do porquê que estou mostrando o caminhão. Tá escrito lá, remoção de solo contaminado. Aí, mas solo contaminado, eles estão indo para o norte, eles estão voltando para Fukushima. Sim. Não, e o legal, assim, para quem não conhece o Japão, como funciona tudo, aí Uhum. pode achar que o filme, assim, é tudo, que conveniente, ela vai de um canto para outro com muita rapidez. Mas, assim, para quem não tem uma noção, o Japão é muito pequeno comparado até com um estado como a Paraíba ou Pernambuco. Então, assim, é como se pra gente aqui da Paraíba ela estivesse deslocando para o interior do estado. Então, assim, é muito rápido. Tanto é que, assim, ele não se furta. Se você prestar atenção, ele não se furta de mostrar o deslocamento da Suzume. Então, Aquele.
lance do celular o tempo todo, ele tá dizendo, ó, isso aqui é de verdade, não é imaginação, não Então, é só uma uma história. coisinha. O Japão não é tão pequeno quanto se pensa. Nós temos que ver o que nós estamos comparando. Paraíba, eu acho que é pequeno para nós compararmos. Mas uma coisa que é mostrado no filme que a gente às vezes não tem noção, só complementando isso que você falou, é que o Japão é um país extremamente conectado em seus modais. Desde antigamente, com as rotas comerciais a cavalo, a pé, até a modernidade depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão teve um boom de turismo interno gigantesco, gigantesco a partir dos anos 50. Então, andar de ferry boat, andar de trem, andar de ônibus, e em seguida dos anos 50 para os 60, né? Você andar de trem bala para cima e para baixo, é comum. Pode ser um pouco mais caro, que são algumas coisas um pouco mais fora do tradicional. Por exemplo, você pega um ônibus, é 200, 300, 400, 600 ienes, dependendo da distância. Um trem-bala é 3 mil, 4 mil, 5 mil, 15 mil, dependendo da distância. Mas você pode pegar o fim de semana se você quiser. Você pode trabalhar 2 dias fora da tua cidade sem problemas, porque trem-bala sai de 15 em 15 minutos. Então, eles andarem de ferry boat da ilha sudoeste para a ilha sul, depois voltar para a ilha norte em Kobe, do Kobe pegar o trem-bala para Tóquio, e de Tóquio eles pegarem a linha expressa para Fukushima, gente, é terça-feira para eles. Eles estão super interconectados. Isso tudo foi bem retratado, né? Porque o Makoto Shinkai, ele é Nossa, é muito muito bonito. realista nisso, e nesse filme ele faz questão, assim, de mostrar a utilização de tecnologia no celular, como, por exemplo, o pagamento, né? O O aviso de terremoto tocando para aviso todo de mundo. Porque o terremoto, utilização de governo. mapa, de tipo Nossa, Google Maps, né? De localização. Utilização de sabe o que Spotify. eu. Ele gosta muito também de inserir marca, né? Spotify, McDonald's. Claro, todo mundo deve ter patrocinado, né? Mas tem. Sim, sim. Mostra com muito detalhe essas coisas, né? E esse aviso de terremoto, tipo assim, um dia comum pra todo mundo, né? Apita, 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 parou de apitar. Aí todo mundo volta ao normal. Subiu do 4, passou de 1 minuto e não parou, aí você se Isso. preocupa. Tem isso, né? Tem Tem isso, essa tem isso. questão. Por exemplo, eu viajei para o Japão na minha primeira viagem, eu estava em Kyoto, né? E em Kyoto, tremeu meu pé, Nossa. 5 minutos. Mas sabe, mas aquela tremida do tipo assim, você sente o chão balançar como se alguém tivesse cutucado uma mesa, sabe? Mas para quem não tá acostumado, é um choque. Isso. Deve ser mesmo, deve ser chocante e assim, você desesperado e todo mundo ao seu redor normal, né? Não, é aquela situação, todo mundo olha para cima, olha para os lados. Ah, parou? Vira segue. Que doideira, né? E aqui trata, e justamente É, aqui trata o verme, né? Como a gente falou, a questão lúdica, né? E ele saindo do uhum, portal, né? Aí entra a parte que eu não gostei do filme, né? Porque toda essa uhum, parte lúdica de início, ela é legal. Lá na frente, ela se complica um pouco e você fica sem entender direito. Porque, por exemplo, o assim, gato, é Daiji? Daidin. O gato Daiji. Daidin, um branco, né? O gato branco. Ele, Uhum, a Suzume pega ele e ele sai do portal, né? Ele sai correndo. sai Aí do depois portal. o gato vai atrás dela, ela dá comida, ele se afeiçoa a Suzume Ah, e deu a entender que ele, o Daidin, passou para o Sota a responsabilidade de ser o próximo totem para segurar o verme. Então transformou ele na sim, cadeira, né? sim, Então, com o sim. tempo, o Sota ia perdendo, o sono dele ia ficando mais profundo, ele ia perdendo contato com a realidade, então ele ia ser o próximo totem a ser fixado no verme, e sei lá, daqui a quantos anos, não sei quanto tempo, ele ia ser libertado por alguém e outra pessoa, dá a entender que substituiria ele, né? E, só que Isso. de início você pensa que o gato está abrindo as portas, quando na verdade o gato estava guiando para que as portas fossem fechadas, né? Só que isso Uhum. ela percebe lá na frente. O gato não fala nada, né? Dá a entender, Não dá a fala nada. entender também que esse gato, sei lá, era outra pessoa, não sei, era outra pessoa em algum momento no passado.
Não é interessante para a Entendeu? história isso, né? Eu acho que É aqueles relevante. eu acho que simplesmente são espíritos da natureza que por algum motivo um É porque yokai, tem o gato preto né? depois que aparece também, né? Que acho que é o preto que controla Um a gato tia preto. dele, né? Se você prestar atenção, É, tem um detalhe bem sutil que como é o nome do rapaz, Solta. o que vira cadeira? solta. Solta. Ele explica um detalhe que é justamente do porquê que ela não voltou, ele não voltou com ela, né? Que ela dizia, onde tem sentimentos, as pessoas têm ressentimentos e tal, 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 é aonde uma porta pode surgir, né? E aí tem esse lance de que quando você vai ver o avô dele, ele já está com o gato. Então, o problema ficou mais grave ainda quando o segundo gato saiu. Foi o segundo Isso. totem. Porque o Aham, primeiro já tinha pulado fora, que era o gato preto. Que aí a gente isso. não sabe como foi, nem por que foi, mas o gato preto ficou vivendo aparentemente com o avô dele durante bastante tempo, né? E Uhum, meio que deu a entender assim que o tio dele soube lidar com o avô dele, soube lidar com aquilo, e ele estava lidando com certa naturalidade. Quando começa a ter, a tirar o segundo totem, que é o gato branco, uhum, e ele automaticamente é transformado no novo totem, né? Porque o gato meio que ele transfere para o Sota a responsabilidade de seu totem, né? Tanto é que isso. lá na frente ele diz, não sou eu. O tempo todo vocês estão me procurando, mas não é mais comigo. É meio aquele lance do Atlas com o Hércules, né? Segura aqui um Hum, pouco. Segura aqui. hum, Entendeu? interessante. Aquela. Eu estou pensando aqui, a correlação é muito boa. Porque o gato simplesmente pula fora. Ele não quer mais estar ali. E ele pula fora e joga para ele. O problema todinho é que ele não pode ser o totem como um ser humano. Um ser humano, fisicamente falando, não pode ser o totem. Por isso que transformou ele na cadeira. Isso. Uhum. Aí ele fica lá fixo, trava o negócio, né? Mas ainda tem o outro, né? O outro lado do verme tá solto, né? Então quem seria o totem? Então eu pensei que tudo estava caminhando para a própria Suzume virar o outro totem e os dois ficarem presos ali, né? Mas não foi isso. Meio que os dois gatos voltaram a seus totens e no final, assim, Makoto Shinkai feelings, né? Ele tem que ter um negócio desse tipo de viagem no tempo, entre aspas, gerou um paradoxo de Bootstrap aí, né? Que ela entrega a cadeira para ela mesma no passado e ninguém sabe de onde veio essa cadeira, porque ela fala que a mãe dela que fez, né? Para ela. Só Sim, que Mas foi a mãe só dela que que fez. foi se a ela mãe dela. entrega a cadeira para ela mesma e a cadeira essa cadeira específica não tem uma origem, significa que a cadeira que a mãe dela fez pode ter sido destruída no terremoto, ou seja lá o que for, né? A mãe dela morreu também. E essa cadeira aí tá, né, no paradoxo aí, ninguém sabe de onde veio. Não, não. O que eu entendi foi o Não, a seguinte. cadeira foi a mãe dela que fez. O que eu É entendi porque foi. você tem que partir do princípio que o paradoxo começa a partir daí. Entendeu? Tipo assim, ela recebe a cadeira, guarda a cadeira, tal, tal, tal. É como se ela tivesse feito o primeiro looping desse Não, mas ela já paradoxo. tem lembranças. Entendeu? Ela Mas já na tem lembranças desde cadeira, sempre. é a Desde o começo cadeira. do filme, ela tem lembranças de Não, estar nesse lugar Sim, e de mas é isso estar que eu tô encontrando essa dizendo. mulher que a gente pensa que ela era a mulher, a mãe dela, né? Mas a gente vê depois que não é. não. Então, não, Mas se não, não peraí. fosse, não tinha mostrado a mãe dela fazendo a cadeira. Não, Tá, não teria nessa. o que aconteceu ali que tem esse aspas viagem temporal aí, na minha percepção foi o seguinte: o evento da mãe fazendo a cadeira é canônico, tá? Ela fez Isso. mesmo. Houve o maremoto, né? Houve o tsunami. A mãe se perdeu, a menina perdeu a cadeira. Ela encontra aquela porta, ela entra pela porta desesperada procurando a mãe, se perde naquele mundo eterno ali. Qual é o nome que eles dão para aquele mundo? Aquela dimensão de Não bolso lá. lembro. Aí o que
Aí o que acontece? Hum, Tem esse. Eu sei que eles dizem que aquela porta é a círculo. única que um ser vivo pode entrar, né? Todas as outras tentam Sim, entrar e ela não consegue, né? Aquela é a única que consegue entrar. É a porta por onde ela já tinha entrado quando É, criança. alguém até comenta, você já entrou, né? Em algum momento, tal. Ela só poderia entrar novamente pela porta que ela entrou pela primeira vez. Diga aí, Denis. então, o que eu entendo aqui, a consciência dela ficou ali, mas ela saiu. Então o que aconteceu foi que a Suzumi adolescente encontrou um pedaço da memória dela presa ali, por causa que os portais eles são abertos, como eles falam, pelos sentimentos negativos, pelas desilusões das pessoas. Por que que o parque de diversões tem um portal? Porque ali é um lugar cheio de emoção, né, que as pessoas se Sim. divertiam e tudo mais, e com o fechamento do parque, o ressentimento das pessoas abriu uma fenda, né? Por que que Não a é, escolinha, por não que que a funciona escolinha... como no Oi? X. No X Não, não. as barreiras são físicas. Isso. E por No, que que a não é escolinha e o bairro da escolinha se transformaram numa fenda? Porque as pessoas amavam aquela região, né? As meninas pessoas falavam, sim. poxa, adorava aquela escola, adorava as pessoas. Que droga, não pude mais voltar ali. Então ficou aquele rancor ali, o rancor E abriu a elas fenda. criam um receio que elas não querem voltar. Tanto é que a menininha lá da hospedaria, ela disse que não tinha voltado lá desde o desmoronamento. Então, tipo assim, além do fato natural, né? Porque você não pode ir porque o negócio desabou, cria nas pessoas esse sentimento de perda, né? Uma perda que elas não Uhum. recuperam. Exato, isso. Então, o que que acontece? Na minha visão, ela ficou presa ali, ela conseguiu sair, mas o ressentimento dela, da dor, da perda, dela se sentir sozinha, desesperada, procurando pela mãe, o desespero da mãe deve estar procurando por ela, ficou ali. Então, quando a Suzume entrou, ela não só libertou o Sota, ela libertou a consciência dela, da memória dela que estava presa ali dentro. Ela percebeu que ela era tanto é que ela manda para o recado para ela mesma, né? Que ela vai ter pessoas ao lado dela com uma. Que isso faz uma conexão com a discussão com a tia, Isso, né? isso. Esse recado que ela manda para ela é justamente uma conexão por causa daquela briga que ela teve. Né? E uma coisa interessante, notem que aquele gato preto aparece para elas no momento que elas estão discutindo, que elas estão jogando os rancores uma contra a outra. E a tia Sim. não queria falar as coisas que falou. Só que a presença do gato é como se ali tivesse se criando uma porta nova. E ali o gato apareceu. É como se o gato tivesse encontrado elas por causa daquilo, entendeu? É. E Porque o aí não gato é saiu, o porque gato por um saiu todo momento você pode próprio, até né? pensar que o gato que estava possuindo a tia, por um momento o cara pode pensar, era o gato que estava fazendo ela falar aquilo. Mas na verdade a presença do gato foi o que evitou que aquilo ali se tornasse algo pior ainda, né? Tanto é que a tia percebeu que o que ela estava falando era o sentimento dela. Tanto é que quando ela vai coisa chorar, ela disse que eu não deveria ter dito aquilo para ela, né? É bem isso que você falou. Pelo menos a minha também é razoavelmente a minha percepção da situação. E assim, uma coisa que é legal do Makoto, quando ele lançou o filme, ele disse que duas coisas para ele eram essenciais para esse filme. Um primeiro que era a ideia de ser um road movie, né? Essa questão de Uhum, sair pelo Japão. E que toda essa questão de metáfora, filosofia que está dentro do filme, é toda essa questão de você concluir aquilo que começou. Esse negócio de fechar portas e tal, não é fechar portas no sentido de abandonar o passado. É concluir, né? Tanto é que o que a Suzume faz, ela conclui aquilo, esse loop que acontece, é justamente ela concluindo esse começo que a gente só vai percebendo ao longo do filme, né? Que uhum, é essa coisa que ela. Porque tem aquele lance também de você carregar uma angústia e não botar para fora, né?
que é justamente Uhum. o dilema da tia e dela, né? A tia, apesar de jovem, aparentar ser mais jovem, né? Tipo, não teve ninguém, não namorou ninguém e tava meio que culpando a sobrinha por isso e a sobrinha se culpando por se achar um fardo pra tia não ter crescido na vida, né? Não ter crescido, ela não ter tido resolvido o particular dela como mulher, né? Porque ela se tornou a mãe dela e, em respeito à menina, que era muito pequena, ela nunca trouxe um homem para casa. Ela Sim, dedicou o tempo dela, né, para sim, cuidar dela, o que não deveria ter impedido ela de ter relacionamentos, né? sim. Mas ainda assim existe o peso. Tipo isso. Mas assim, são. Como é que eu posso dizer? São debates que esse filme traz. Como eu disse, eu acho a parte humana e os dramas e os debates aqui melhores do que quando ele começa a se aprofundar, quando ele quer explicar aquela parte lúdica, entendeu? Quando ele tenta explicar a parte lúdica, não fica muito interessante ali no depois, sei lá. E, Será? e, e o que eu Ah, gosto eu do não vi. Makoto é porque ele não gosta de mostrar o depois, né? Porque eles estão extremamente É, apaixonados, igual em Your Name, né? Mas você nunca sabe ali o depois, se vai continuar assim, se realmente é o amor da vida um do outro. Não, a gente, né? então, eu queria falar disso. Eu não vi amor nenhum ali, tá? A menina ter visto o cara bonito e do nada larga a escola para correr atrás dele, eu achei isso idiotice. Esse começo dela voltando ali para a cidade lá, termal lá, balneária, eu achei uma maluquice da menina perseguir o cara Eu ali. até pensei quando, porque ela fala, né? Quando ela encontra com ele, que ela passa e tudo mais, ela diz, eu já meio que. Aí quando ela falou isso, eu pensei, eu já imaginei que ela já conheceu ele em algum outro momento da vida, tal, e a memória dela foi apagada de alguma maneira. Isso foi o que eu lembrei no momento, naquele comecinho do filme, né? Mas assim, ele mesmo não tem nenhuma relação direta com esse looping que ela teve. Então, eu não gostei do começo dela ter chegado ali para ajudar o cara, sabe? Não, assim, como é que essa menina do nada vai perseguir o cara no meio de umas ruínas, um cara sozinho, desconhecido? O Mano, que sabe? eu Não faz achei no sentido. começo, Denison, não foi nem o cara. Eu achei que ela, depois do filme completo, né? Eu Ah, entendi que o que estava realmente atraindo ela era muito mais a questão da porta do que pelo menino. Entendeu? Tipo, meio que o Sota foi o que despertou esse lance dela com a porta. Mas aí eu confesso que eu concordo com você que se não teve nada a ver com a porta, não, não. vamos dizer assim, essa inquietude dela não tivesse relação com a porta, aí fica um começo bem capenga, né? Tipo, vi o cara e fiquei perdidamente apaixonada por ele. Até porque no começo, no começo só não, durante uma boa parte do filme, ela não dá a entender que gosta dele. Assim, Não, que zero. tem que ela tem com ele uma preocupação e tudo mais, não deixa ele sozinho. Até pelo fato de ele ter virado a cadeira, ela se sente responsável, aquela coisa toda. Mas eu acho que o lance do sentimento por ele mesmo só começa ali depois que ela vai no apartamento dele. Pelo menos no meu entendimento, na maneira como eu vi Você acha porque ela ter visto a paixão dele pelo sacrifício que ele presta pela tradição da família dele? Ah, cara, foi muito instantâneo. Não. Não, então, Eu Denison, acho que, infelizmente, o Shinkai tem isso, pô. O Shinkai tem isso, né? tem, mas Entendeu? mas as coisas que ele faz com romance funcionam. Quando ele quer colocar alguém apaixonado pelo outro, ele constrói isso. Tá, você pega lá o Jardim das Palavras, você pega o próprio primeiro filme dele, lá o Vozes de uma Estrela Distante, você nota a conexão entre as pessoas.
quando ela já existe, a história já começa com isso, ou quando ela é construída e acaba nisso. Aqui, tá muito jogado. Não aceito, não aceito esse romance. Até aquela hora que ela fala, onde é que você vai? Ah, sei lá, vou atrás do meu amor. Ai, parece que ela falou de zoeira. Sabe? Não... É a falha do filme para mim. Não é o filme mais emocionante dele, é um filme extremamente bonito, com as técnicas mais avançadas que eles já criaram, continua com essa sensibilidade japonesa de contar sobre o Japão e sobre o povo japonês, mas o começo me perturba demais. Sabe, cara, até porque eu acho assim, como nessa animação ele não tinha o romance como algo essencial para a história, talvez por isso ele tenha feito assim, vamos dizer assim, tão simplório. Porque realmente em outras obras dele, quando o romance entre os protagonistas é algo que é fundamental para a história, como você mesmo disse, ele vai desenvolvendo isso de uma maneira mais gradual. A gente vai percebendo isso junto com os personagens. Nesse não, até porque eu percebi que o romance não é o que motiva esse filme a seguir adiante. É muito mais essa questão dela, da protagonista. São as questões da protagonista que movem a história adiante. Tá, e falando nisso, tem uma coisa que eu quero deixar aqui bem evidenciada nas histórias do Makoto Shinkai, e acho que esse e o filme anterior esse e o filme anterior dele deixam forte, acho que esse é mais forte ainda, como as pessoas nas histórias deles encontram assim oásis no meio do caminho, né? Como é que ele consegue encontrar pessoas que faz uma coisa pela outra, as pessoas são gratas pela menor coisa que você faz, aí você constrói aquela relação de proximidade que um quer agradecer, ajudar o outro, aí, sabe, eu faço uma coisa para você, puta, você fica super grato e me ajuda, não, mas eu tô super grato por você ter me ajudado de volta, vou te ajudar de volta, é uma coisa que ele faz, assim, muito bem nas histórias dele. Essas duas, assim, ficou muito, muito claro você ver essa confiabilidade nos estranhos e as pessoas se ajudando porque precisam ser ajudadas. Viu, Denis? Talvez até assim, uma coisa que ele gostaria que as pessoas fossem mais assim do que realmente como elas são na vida real. Tipo assim, então aí eu vou jogar duas outras coisas na minha cabeça aqui sobre esse tópico. Primeiro, o povo japonês é muito solícito. Tá? Eles se veem como uma comunidade única, super expandida pelo país. Tá? Então, assim, da mesma forma que você sabe que você pode esperar respeito e tradição do próximo, o próximo realmente entrega isso. Né? É assim, a educação é presente o tempo todo. Mas né? Aí tem em cima disso aí, Denis, que tu tá falando, tem uma outra ponderação. Se a Suzume não fosse japonesa, seria natural isso aí? Dependendo do país. Quanto mais eu escuto O ponto que eu estou querendo colocar não é assim dizer que o povo japonês trata mal o turista. Não é isso. Não. Eu querendo dizer que a naturalidade com que ele mostra isso acontecendo na história é algo natural dentro da própria comunidade. Sim. Eu nas minhas duas viagens vivenciei isso. Tá? Eu podia ter sido visto lá como a pessoa alienígena que está invadindo o espaço deles, como eu podia ser simplesmente a pessoa, nossa, tá não tem um estrangeiro aí, vamos tentar fazer as coisas certas para não passar vergonha. Sabe? Sim. Né? Mas assim, o Makoto Shinkai demonstra isso muito calorosamente nas histórias dele. Né? Eu acho uma das qualidades dos filmes dele é isso. E eu, particularmente, aí a besteira do Denison, tá? Toda vez que ele chegava numa região do Japão que eu conhecia, porque eu já conhecia muito, por pesquisar muito, ou porque eu viajei, tá? Eu ficava maluco com o filme, tá? Quando ela chegou em Kobe, na estação de trem de Shinkobe lá,
quando ela foi para Tóquio, nos diversos bairros, até pegar a estrada para o interior, ou quando ela estava andando naquela linha férrea de ferryboat ali, tirando a linha de ferryboat, quase tudo que mostraram ali eu visitei. Eu E bem estava lá. adaptada. Então, para mim, nossa, o Makoto Shinkai, ele não se importa de pegar a realidade e transmitir no filme dele e modificá-la conforme a história dele precisa. Os japoneses fazem isso muito bem, mas o Makoto Shinkai parece ter uma especialidade em fazer isso nas histórias dele. Ele realmente pega o povo dele, a terra dele, e quando ele precisa falar disso, ele faz muito bem, né? Então eu já fui para vilarejo, eu já fui para vilarejo de montanha, eu já fui para selva de pedra, eu já fui para floresta, eu já fui para beira de praia, e as pessoas se portam, se vestem, se falam daquele jeito com você, sabe? Que nem aquela cena que ela vai lá no barzinho das duas amigas, duas irmãs, não sei o que elas são lá, que ela vai passar a noite. Gente, é muito estranho. Você olha para os japoneses o dia inteiro, todo mundo aquela seriedade, O todo mundo karaokê que ela correndo, foi tudo lá? mais. Ela chega lá no barzinho e o pessoal realmente tirou um momento para aproveitar o resto do dia, né? E parece que você vai passar o dia inteiro no Japão vendo gente séria. E você vai ver as pessoas assim, razoavelmente contentes, quando elas estão num piquenique, quando elas estão no campo, quando elas estão num lugar temático ou num lugar turístico. Mas chegar e ver assim esse comportamento fora do tradicional é tão bonito de ver. Eu nunca me esqueci na minha segunda viagem. Eu estava indo de Kyoto para uma cidade vizinha, depois eu lembro o nome, é indiferente. E eu tinha que pegar um ônibus para chegar no castelo, né? Para Nagoya. Tava na fila, só tinha velhinho. Eu falei, beleza, né? Não vejo nada demais, porque já pode ser cheio de gente velha. Bastou o ônibus lotar e ligar o motor. Eu nunca vi japoneses igual aquele momento tão soltos e descontraídos O que? na minha vida. Comemorando, cantando? Comemorando, cantando, falando alto, conversando alto. Eu nunca vi um japonês falar alto. Gente, eu falei assim, caramba, tá tendo festa no ônibus? Era um ônibus de festa, eu entrei no ônibus errado, eu tô atrapalhando essas pessoas. Mas não. Assim, é como se ele separasse momentos da vida dele para fazer o que a sociedade precisa fazer naquele momento. É muito curioso, sabe? Caramba, na rua essas pessoas estavam tão quietas, mal se olhavam, e aqui de repente elas estão crianças, quando que velhinhos aqui à volta. É muito E curioso. você comentou aí de crianças, mas fazendo a conexão aqui com o que eu lembrei, mais de uma vez nesse filme, eles mostram as crianças, mesmo a cadeira estando paradinha, o Sota estando parado, né? As crianças ficam inculcadas com a cadeira. Mais de uma vez. Tem um momento que é uma criança que tá... Não é? Né? Os dois irmãos ali, no carro, e tem o momento que tem uma criança de colo, quando eles estão em algum lugar na cidade, assim, tem uma criança de colo que não para de encarar o Sota, o que me leva a crer que é aquela ideia de que a criança é inocente, né, e com o olhar dela inocente, ela vê o sobrenatural ali por trás, entendeu? Ela vê que tem algo estranho, né? Mesmo o Sota não estando se movendo, ele não se move nesses momentos, né? Ele tá parado, mas as crianças abriram a mochila, sentiram alguma coisa estranha ali, abriram a mochila e ficaram encarando a cadeira, mesmo ela se move depois, né? Ela passa a se mover depois. Mas tem essa questão, né? Acho que da visão inocente das crianças e os animais, que os animais enxergam o desastre, né? O verme quando sai, né? Eles enxergam. Né? Vai ter o terremoto, os pássaros saem voando, né? Falando em detalhes, já que você falou em detalhes, eu quero chamar a atenção aqui do filme também. Eu acho que, como nós não temos muitas animações ocidentais baseadas em locais reais, representados com fotorrealismo que os japoneses fazem, principalmente o Makoto Shinkai, né? E aquele outro que eu sempre falo, aquele outro diretor que eu sempre falo, lá o que fez o... caramba, eu tô tão fixado no Makoto Shinkai que eu esqueci o nome dos outros diretores. Tá. Gente, vocês notaram, não sei se vocês tiveram a curiosidade de pausar o filme em alguns momentos e ver detalhe de mesa, detalhe de parede, detalhe de armário, detalhe de, sei lá, de prato de comida. Bem ambientado, né? Gente, os objetos que ele coloca lá,
É como se ele tivesse visitado ou locais reais e colocado os objetos. Porque eu reconheci coisas que eu É só o vi famoso uma. mise-en-scène, né? Assim, a É, composição, né? Eles têm, assim, não tem o que eu vou dizer assim, aquele cenário simplório. O cenário é tão detalhado, o segundo plano é tão detalhado quanto o primeiro. sim. Até aquela cena que tem aquele professor, aquele médico lá que trabalha com a mãe dela, que tem o monitor dele cheio de coisa pendurada. Gente, eu Sim, reconheci os gachapons que estão pendurados no monitor dele. Eu tenho sim. aqueles gachapons. Você tá Uhum. entendendo? Tenho. Sabe o que, são as. Assim, você vai notar tanto no bar das moças como no monitor dele, você vai perceber que são várias mulherzinhas vestidas com roupas assim, como se fosse de secretárias, em várias poses. Eu tenho esses gachapons. Isso é uma febre no Japão, né? Então, ver assim, nas paredes, nos armários, na vida comum, as pessoas realmente, com objetos comuns que uma pessoa teria, não é só uma mesa com uma cadeira com pratos, entendeu? Não! Um Realmente monte é os de bagulho lá livro que que você não identifica o que é. não, mas são livros assim, você consegue ler títulos de livros que existem ali. É Sim. impressionante. Quando a gente dava aula de desenho, Denison, aqui uma coisa que eu conversei com muito desenhista era, porque no começo, quando você está aprendendo a desenhar, você quer dominar a figura humana. Você Sim, é o mais desenhar difícil. pé, É o mão, mais rosto, difícil. da melhor maneira possível. Mas é natural, se você chegar para um desenhista com mais habilidade, mais tempo de trabalho, você vai ver o quão ele se dedica para desenhar cenário, mesa, composição de cena, porque isso é o detalhe onde ninguém olha. O quadrinho europeu tem muito disso. Eu não conheço muito quadrinhos europeus, eu tô por fora dessa visão deles. Mas você consegue, por exemplo, é, normalmente quadrinho americano a gente vê cenário assim, prédio, é tudo, eu digo que é cenário de caixa de leite. É um Sei, né? quadrado, o cara mete um monte de risco. Quando você vê um desenhista um pouco mais experiente, você já vai ver, ele desenha o prédio, a marquise do prédio, a persiana da janela, ele detalha mais, porque isso é o que enriquece a cena como um todo, Uhum. né? Então, quando você vai vendo um desenho assim como o que é feito no trabalho do Makoto Shinkai, você vê que é uma equipe de produção que, tipo assim, de novo, pegando o exemplo de primeiro e segundo plano. O segundo plano é rico de detalhes, mas em nenhum momento ele atrapalha ou confunde ou chama mais atenção do que os personagens. Sim, tanto o 3D quanto o 2D, quando ele coloca nessas cenas, que mesclam a realidade da cena, mas ele sabe onde focar o foco do que a cena precisa mostrar. Se ele tem que mostrar cenário, ele foca no cenário, se ele tem que mostrar um detalhe na mesa, ele vai fazer você naturalmente olhar para lá, ou você vai ver que o personagem está olhando para alguma coisa, aquela coisa ganha destaque, né? Sim. E nossa, é realmente um trabalho de arte, uma mistura de técnica e sensibilidade ali, que a gente não vê mais isso por aqui. Eu acho que Uma coisa que parece bobagem, mas você percebe que quando o Sota entra no quarto dela, o banquinho vai ter relevância. o Baquinho tem relevância. É, Ele começa devagar. E se você perceber, né, o banquinho no quarto dela, a quarta perna do do Banquinho. banco é uma lata de cereal. Eu não Tanto me é que você lembro, vê que não. ele senta normal. Né? Ele vai, é de uma cadeira de criança. Ele vai lá, se acomoda e senta. Né? Então, tipo, eles vão colocando assim devagarinho. Você vai perceber que aquele banco, em algum momento, vai ter. Vai ser crucial para a história. Claro, quem já viu o trailer vai pegar na hora, né? Mas assim, mesmo você não tendo visto o trailer, ele conduz, ele vai colocando aquele banco
para dentro da história. Uhum. É incrível, né, cara? Como a gente parece que parou no tempo nas nossas criações aqui do nosso lado do mundo, né? Por que que a gente não está fazendo isso, né? A gente cresceu tanto com a Disney, e a Disney fez tantas coisas incríveis. Veio a Pixar, veio a Illumination, veio todo esse pessoal, e tirando Uma o coisa que eu 3D, acho, sabe, viu, tudo Délio? morreu. Fala. Uma coisa que eu percebo muito assim, e isso é muito coisa que você percebe tanto em conteúdo europeu quanto conteúdo japonês, chinês e tal, 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 é o seguinte: eles não têm vergonha de serem eles mesmos. Eles Não, não não tem. têm vergonha de colocar, ó, o Japão é assim, a Europa é assim. Tipo, o brasileiro, por natureza, ele tem vergonha de ser brasileiro. Tem, tem. Ele tem vergonha de mostrar o Brasil. Entendeu? Né, nós temos um Brasil para o inglês ver, né? E o Brasil do Não, brasileiro. assim, a gente tem o Brasil que a gente quer mostrar para os outros, para que os Sim, outros tenham a ilusão que o Brasil é desse jeito. sim, é o Brasil para o inglês ver. Né? Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas, as obras. Eu sempre reclamei muito de alguns amigos meus que produziam história em quadrinhos de super-herói. Eu digo, bicho, super-herói não funciona aqui, velho. É assim, tipo, os caras queriam desenhar favela tal, como a cidade deles era, mas colocando o cara que voa. Aí do bicho, não orna, não funciona. Entendeu? Ou Ou pelo você menos cria. ninguém conseguiu fazer uma receita que fosse convincente e fizesse a liga ali, certo? Porque todo mundo imitava o formato ocidental Isso. norte-americano, né? E não conseguia fazer aquilo funcionar na nossa realidade. Eu não vejo o problema de ter um super-homem brasileiro. Isso não é um Sim. problema, né? Mas como seria um super-homem brasileiro de verdade? Será que ele É seria esse que é o ponto. Porque o lance que a gente vê, por exemplo, a temática de super-herói. Quando você vai ver a abordagem dos super-heróis em obras como Boku no Hero, One Punch Man, é completamente diferente da ideia que você tem no Ocidente do que é super-herói. Sim. Tem os superpoderes, tem o heroísmo, tudo isso é padrão, mas o jeito que a narrativa é desenvolvida é muito diferente. É por isso que a Então, gente tem assim, esse ar de frescor quando vê essas coisas, né? ah, Porque, então, assim, ao mesmo tempo que parece uma coisa que a gente já conhece, você assiste e você tem aquela surpresa da novidade. É muito profundo quando as pessoas se dão a chance de conhecer o Japão pelos olhos da cultura pop deles. Quanto será que vai ter o próximo Makoto assim, Shinkai daqui em 2026? 25? Deve ter alguma coisa em produção aí, né? Ele não falou nada Pois ainda. é, fica o mistério. mas diretores como Makoto Shinkai, quando eles estão trabalhando em algum projeto, alguma produção e tal, eles no mínimo já tem 2, 3 roteiros ali guardados. Um cara desse não consegue passar muito tempo parado, não. Assim, pode ter muito tempo para sair o resultado. Mas ele começar a trabalhar em um projeto novo, geralmente não demora tanto. Uhum. Eu acho que depois que ele conclui um trabalho como esse, que a gente tem que lembrar que não é só terminar de produzir. É terminar de produzir, tem a promoção, tem os eventos, festivais, essa coisa toda. Então eu acho que depois que o filme ficar pronto, ele só pensa em algo novo, pelo menos depois de 2 anos. Porque 1 ano depois que o filme está pronto, é só para promover o filme. Eu acho Até que a estreia. dependendo da equipe, dependendo do estúdio, eles podem trabalhar em projetos em paralelo, sim, Sim. né? Eu tenho certeza que uma pessoa, assim, você nota quando você acompanha estúdios de outros grandes diretores. Hayao Miyazaki mesmo. Quando ele começou com o Ghibli, ele fez 2 filmes ao mesmo tempo. Ele fez o Sim. Totoro e fez o Túmulo dos Vagalumes. Eles estavam em produção no mesmo local, né? Só que eles dividiam as tarefas para não sobrecarregar todo mundo e muito menos o próprio Hayao Miyazaki.
E até agora ele sempre trabalha com 2, 3 obras em produção. A Pixar faz isso. Tem 3 E obras detalhe, nesse viu? momento. O Miyazaki só vai parar, sabe quando é que o Miyazaki se aposenta? No dia que ele morrer. Sim, no dia que ele Porque morrer. ele já anunciou outro projeto. É o 8º projeto Ninguém pós-aposentadoria. acredite. Se sair uma notícia, Miyazaki disse que vai parar. Não Não, acredite. engraçado que o Não, não tempo dá mais. todo Não dá mais. procurava um sucessor do Miyazaki no Ghibli, né? Mas o sucessor espiritual do Miyazaki vem, eu acho que pelo Makoto Shinkai, né? Assim, Ó, O Makoto Shinkai e outros diretores que, como ele, Moro porque Sonoda, gente. o que é o legal do Shinkai é que o Shinkai e outros caras aí desse, vamos dizer assim, desse mesmo nível dele, eles não tentam ser o próximo Miyazaki. Eles Exato, tentam. isso é uma frase que a gente tem que aprender aqui. Não é só porque o Hayao Miyazaki se tornou a evidência japonesa de qualidade em animação que só o método Miyazaki funciona e não é só o Miyazaki que conta boas isso. histórias. Esse é que é o ponto, né? Tipo assim, o Makoto Shinkai está construindo a carreira dele. E aí fica a opinião da crítica, dos públicos, diz, esse cara, depois que o Miyazaki se for, a animação de longa-metragem no Japão está em boas mãos. Esse é o sentido da coisa. Não é tipo, Sim. esse é o próximo Miyazaki. Isso não seduz a cabeça do cara. Sabe qual que é uma coisa diferente que a gente vai ter do Makoto Shinkai que nós não tivemos ainda em relação ao Hayao Miyazaki? O Makoto Hum, Shinkai quase não cria nada fora do mundo natural nosso. Ele quase não sim. fez nada disso. Agora o Hayao Miyazaki, ele cria universos totalmente novos, né? Sim. Então, E o Miyazaki trabalha muito com adaptação, por mais que a galera, pelo menos o grande público não saiba, a maioria das obras do Miyazaki são adaptações. Principalmente de livro. sim, ele faz muita referência. Ele faz muita referência a coisas que ele gosta para colocar lá no filme dele. A gente pega aí o Ponyo, tem aquele negócio lá que ele viu, aquele quadro da moça na água lá Sim. daquele pintor famoso, que ele representou na obra dele. Você pega o Princesa Mononoke, ele leu um quadrinho sobre um povo que tem um totem gigante que faz parte da religião lá daquele povo estranho lá da história que ele leu, que ele quis fazer lá o da Darabote, né? E, assim, Aí, e uma coisa importante é que mesmo o Miyazaki tendo baseado sua obra em literatura, em uhum, pintura, em história, assim, isso não diminui nunca. o mérito dele como autor e realizador. Tipo assim, não é porque assim, ele criou do nada. Ninguém cria algo do nada. Ninguém. Nem o Shinkai, nem o Miyazaki. Mas Ter assim, uma esses coisa caras. 100% original é beira o impossível. Já tem uns 300 anos, 300, 600 anos, gente. Que nós não vemos nada realmente original criado do zero. E assim, tipo, o que é único é essa maneira de contar a história. Isso Isso, é dele. Isso sim. ninguém tira, ninguém copia. Porque na hora que o Shinkai tentasse imitar o Miyazaki, na hora todo mundo ia apontar, isso aqui quem faz é o Miyazaki, não é o Shinkai. Uhum, uhum. Então assim, e é muito bom porque assim, o Suzume, ele chegou nos cinemas brasileiros. Então assim, é bom que o cinema brasileiro está começando, as distribuidoras estão começando a descobrir a animação de longa-metragem. Claro, a gente nunca vai comparar um Suzume com um blockbuster da Marvel, por exemplo, ou com um filme do Martin Scorsese, mas o fato da gente começar a estar recebendo esse conteúdo, começando a vir pelo streaming, né? Já é mais comum você encontrar longas metragens de animação no streaming. Já está começando a vir para os cinemas. Quanto mais isso se tornar natural, melhor. E assim, e seria muito bom que isso começasse a incentivar mais a produção de animação brasileira, né? Porque assim, tem muita gente boa trabalhando com animação brasileira, mas
tô no Brasil, né? Então, tipo assim, tô tendo que trabalhar. Nossa economia proíbe, né, que a gente bote os sonhos para funcionar. A gente perde toda a capacidade de investimento aqui para se O- construir coisas novas, Normalmente o brasileiro tem que trabalhar 2 vezes mais do que qualquer um outro. O animador brasileiro tem que trabalhar 5 né? vezes mais para ser tão bom quanto qualquer cara de fora. Nós já temos a deficiência de estudo, nós temos a deficiência monetária, nós temos um país que não tem uma identidade própria, mas nós temos a felicidade de absorver como uma esponja tudo que vem de fora. Só que nós estamos constantemente sendo educados a não mais raciocinar e criticar essas coisas, né? Nós estamos perdendo, assim, de forma generalizada falando, né, a nossa capacidade de pegar uma coisa nova que a gente viu e construir coisas novas a partir disso. Nós estamos perdendo muito isso, que é uma coisa que os japoneses têm fortemente ainda na cultura deles. Eles pegam tudo em volta deles, colocam para dentro deles e trazem de volta, e você não vê mais aquilo como se aquilo não fosse criado pelos japoneses, né? O meu livro fala disso, né? Com essa capacidade japonesa de absorver o que vem de fora e recriar e nos dar coisas novas. Nós temos a mesma força que eles, mas nós não conseguimos ter as ferramentas para promover isso. E é isto, e só pra encerrar aqui, teve uma coisa que eu achei legal, não sei se vocês tiveram essa impressão. Quando ela vai fechar a porta, né, eles citam um cântico lá, me lembrou muito Sakura Card Captors, quando ela ia selar as cartas lá. Sim, sim, sim. Não é incomum esse tipo de coisa nesse tipo de evento, eu acho. Eu achei interessante. Me lembrou muito, assim, parecia Sakura, entendeu? Achei divertido. Eles estão entoando um selo ou algo assim, né? É interessante, é como se fosse um passe de mágica ou uma tradição oral para fazer alguma coisa Isso, acontecer. É bem interessante essa parte, exatamente. né? Exatamente. Inclusive, então na Crunchyroll, estou esperando aí o segundo filme de Sword Art Online aí chega na plataforma pra gente gravar, né? Que a gente já gravou o primeiro Ah, e a gente tá esperando o segundo aí ok. também chegar na plataforma pra gente gravar, né? Que a ideia é gravar todos que forem saindo, né? Já, né? Será que o Crunchyroll vai virar nosso o grande herói para trazer os filmes de animação que não vão mais pro cinema? Cara, a tendência é se for pelo que eu percebi, né? Se for algo que é de direito deles, né, de distribuição, eles estão sim com interesse em trazer pra cá. Dele e da Sony, né? Assim, tipo, lembrando que como a Sony agora é a proprietária da Crunchyroll, então assim, muita coisa que caia na mão da Sony, né, assim, por associação, provavelmente vai entrar no catálogo da Crunchyroll. Assim espero, porque eu quero ver filmes do Mamoru Hosoda, quero ver, né, quem sabe aí, se bem que o Netflix trouxe os filmes do Miyazaki, né, de forma oficial para o streaming, mas, poxa, tantas coisas que a gente perde anualmente que não vem para cá. A gente tem essa lei estúpida, né, que proibiu muito do comércio o comércio tradicional de brinquedos na televisão, o que desincentivou os desenhos animados na televisão para vender brinquedos, né? Não Porque sei se afinal de você está contas, sabendo, tá tendo. sim, Estão sim, tendo isso no Congresso, né? Tá sim, sabendo, está né? tendo. Porque o que acontece? Muito do mercado de animação, né, tradicional que nós conhecemos no Ocidente se dá como uma forma de fazer merchandising, né? Então, por exemplo, vamos fazer aí um filme de tal coisa e vamos vender os brinquedos disso, ou vamos fazer o brinquedo e criar uma animação para promover o brinquedo. O He-Man nos É, ensinou isso, só lhe dizer, né? Denison, a gente já E tá tá diminuindo o gap de diferença do tempo de sair no Japão e sair aqui, né? Por exemplo, o Digimon vai sair agora no final de novembro, né? Acho que ele saiu em outubro no Japão, né? E o Godzilla Minus One também saiu em novembro e vai sair em dezembro aqui no Brasil, né? Então os filmes
do Japão já tá diminuindo o gap. Vai chegar um momento, creio eu, que vai ser simultâneo, né? Mas eu gostaria que isso tivesse um pouco mais disponível para o público comum, aquele que não tem tanto dinheiro para ir no cinema, aquele pessoal que não pode ficar pagando 2, 3 streamings, né? Eu gostaria que o mercado de animação brasileira, mesmo aquele que importa o seu material para colocar no horário vespertino, ou vai selecionar algumas coisas para passar na sessão da tarde, ou às vezes, quem sabe, aí nos canais de noite que tem os filmes premium, né, que a gente tivesse esse acesso para o grande público. É como se o melhor da tradição humana estivesse sendo preso para o brasileiro, para aquele que pode pagar para ver isso, né? Isso não deveria estar acontecendo. Por que que a cultura japonesa não é mais apreciada aqui como uma coisa próxima do mainstream? Porque as pessoas comuns não têm acesso, elas não têm convívio, elas não conseguem diluir isso para elas, né? A gente, como, como pessoas que gostam de falar de cultura pop internacional, porque a gente tem um acesso mais fácil, acaba sendo o canal para essas pessoas que ainda ouvem falar disso. Mas as pessoas precisavam buscar por conta própria, falar disso entre elas de forma mais natural, né? Não só serem vistas como espectadores impotentes, sabe? A falta do mercado de brinquedos brasileiro, que a indústria praticamente morreu, se dá o fato da gente não ter mais acesso a isso para o grande público, né? E se você tem o mercado de brinquedos aberto, você não vai ter só a produção nacional para o mercado de brinquedos atingindo crianças e os pais gastando dinheiro com isso. Não, você abre alas para todo tipo de material chegar. Assim como o mercado de quadrinhos norte-americano chegou aqui e impulsionou tudo que nós conhecemos hoje da forma tradicional de quadrinhos que a gente conhece, a gente correu atrás das obras europeias, né? E nós ficamos atrasados em relação a como o Oriente faz quadrinhos. E lá fora, você pega até o México, era uma potência em importação de quadrinhos japoneses, de desenhos japoneses. Então, a gente está precisando de mais exemplos grandiosos para as pessoas comuns poderem absorver. E eu gostaria de ver mais o que aconteceu aí com o Crunchyroll nos últimos 2 anos, que algumas das obras deles dubladas foram para TV aberta. Entende? Eu gostaria que o público geral tivesse mais acesso ao que a gente está discutindo agora. Eu gostaria que essa discussão nossa estivesse atingindo um público muito mais grande, que não tem conhecimento, está vindo a gente falar, está se interessando na gente, porque a gente está trazendo isso. Então eu gostaria muito de ver essa discussão do governo dar certo, para isso voltar a funcionar. Porque a gente vivia num ambiente assim, não vivíamos? Há 2 décadas atrás, e de repente isso acabou. Pois é. Então agradecer aí a presença dos amigos Denilson e Janus Neto em mais um podcast Nerd Debate. Voltamos Uhum. aí na próxima semana com mais algum debate, mais algum podcast. Enquanto isso aí, daqui pra janeiro, né, vamos nos atualizando nos animes do ano aí, que vamos ter nosso podcast especial, né? Melhores animes de Melhor, 2023. Vamos nos atualizando aí. tá chegando. Tá O que a gente chegando. perdeu aí, o que a gente não assistiu, já dei uma conferida em alguns aí, vou conferir outros também que Distribuir a listinha para todo mundo poder correr atrás. vamos lá, vamos nessa. Então, agradecer aos amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Valeu!